Burricast, o seu podcast totalmente enviesado, mas sem alucinação. Com ele, Alan Brás, que pirou nos domínios IA.br, pelo amor de Deus, e pois é, Matheus Bittencourt, que agora é .ia.br para tudo, meu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá ouvindo a gente. E realmente, que semana agitada foi essa aí? quem não sabe, essa semana foi lançado os domínios IA.br e a gente pirou, né, Matheus? Piramos. Então agora tudo nesse episódio. Esse episódio é o episódio .ia.br. É isso. Então, assim, é revolução. A gente tá aqui alucinado. Por exemplo, quer começar a aprender? Todo mundo pergunta pra gente. Como é que começa a aprender IA, aquela coisa toda? Você já tem um link pra ir. Quer começar? Comece.ia.br. Vai direto para nossa comunidade do WhatsApp. É o link, é direto. Esquece aquele muito complexo. Agora é direto ao ponto, amigo. E se quer dizer, ouvir um podcast de IA? Vai pra onde? Não, esse podcast.ia.br. Meu Deus do céu, que isso? Sim. Então, inclusive, meu amigo, eu faço aqui um negócio. O novo slogan do Burricast é Burricast, o podcast de IA oficial do Brasil. Podcast.ia.br. Meu Deus, eu tô muito animado. Que fase chegamos aqui no nosso Burricast. Muitas novidades. Porque, de fato, temos muita coisa essa semana. Porque, sim, por exemplo, semana passada já foi agitado, né, meu amigo? A gente sorteou aí vários ingressos, vários grupos. Aqui o pessoal ficou maluco. Que isso é muito pull request, né? A gente aqui sorteando, ajudando, né? Normalmente lá o evento vai TDC, digital, presencial, aquela coisa toda. Mas a semana temos muitas coisas. Então hoje lançamos aí nosso podcast.ia.br, nossos domínios.ia.br aqui no Brasil. Então, comece.ia.br para a nossa comunidade, podcast.ia.br, vai pro aqui nosso site do Pull Request, né? Temos o domínio, temos outros domínios que vamos anunciar depois, para não passar tudo de uma vez, né? Várias novidades vindo. Segura. Aqui eu sou linguarudo, né? Então, assim, várias novidades vindo, mas já começando a semana. Eu tenho várias coisas essa semana, né? Até porque os astros vão se unir, literalmente. Então, assim, né? Alan vai vir para terras cariocas. Então, teremos aí o lançamento do nosso primeiro encontro de membros. Então, vai acontecer aqui no Rio. E já anunciando, teremos um encontro em São Paulo também esse mês. Então, o pessoal já fica ligado. Fica acompanhando os próximos episódios. Mas amanhã, 9/9, número emblemático, né? Então, assim, temos um encontro marcado lá no Surreal, em Botafogo. É a ideia de encontrar a comunidade, fazer essa troca de experiência que é super rica. E quem sabe fazer algumas novidades lá, né? Que a gente vai anunciar aí pro pessoal em breve, né? Para esse encontro de membros. Eu acho que assim, a troca de experiência, compartilhar conteúdo sempre é bom. Acho que realmente quer fazer esse get together, né, do pessoal. Né? Eu acho que é sempre... Animado, hein, Matheus? Eu tô animado. A minha semana começou com tudo. E pro encontro de amanhã no Bar Surreal, então, é só se inscrever lá no Simpla pra gente saber qual o tamanho da mesa que a gente vai reservar. Exatamente. Inclusive, já vai ter jogo do Brasil também. A gente já vai ver jogo do Brasil junto com o encontro. Caraca, eu nem tinha me tocado nisso, verdade. Aí, não é o jogo do Botafogo, da verdadeira seleção, mas a gente encara essa... Tem o Luiz Henrique lá representando. Vou sentir a falta dele, Pois é, meu amigo, nossa, eu nem sabia disso. Então, temos esse grande encontro por request da nossa comunidade amanhã. O primeiro que a gente vai rodar aqui em outros lugares. Já anunciamos aqui, então, São Paulo também. Outros lugares em breve. Então, fique atento aí para realmente conectar toda a nossa comunidade. Outros eventos aí, eu botei aqui. Vou fazer uma live amanhã, às PM também, meio-dia. Então, hora do almoço. Um almoço com conteúdo. Então, boa. Uma horinha pedindo para falar sobre faça IA trabalhar por você, mais de certo, um papo sobre a gente de IA. Então, aí temos esse encontro aí marcado de graça através do LinkedIn, botar na nossa comunidade também os links. E dia 10, né? Temos aí o grande evento. Você tá muito chique, né? No Museu da Manhã. Dia 10, evento anual da IBM Research Forum, lá no Museu da Manhã. A gente vai falar de agentes, óbvio. De modelo open source, de inferência, que pouco se fala. O Max vai falar de OpenShift AI, que é embarcar IA e fluxos de trabalho de IA
em nuvem. E aí depois a gente vai fazer o painel. Então quem estiver aí no Rio ainda pode se inscrever, ainda está aberta a inscrição, é de graça o dia inteiro. Vai falar todas as novidades que a gente trabalha na área de pesquisa. Então aquele modelo SURI do Sol, das coisas solares, vai ter modelo de química, muita coisa. Não, assim, eu acho legal. Quem acha que é só texto ou só chat, bot, vai ver que é um mundo muito maior e tem vários grupos de pesquisa que trabalham nessas outras áreas. Não, eu acho que é legal que pra gente que não é da área de pesquisa, né, e um evento desse realmente abre a cabeça, né? Eu acho que mostra N novidades, N vias de pensamento, até ideias para realmente aplicar. Então, super recomendo, até por isso, né? Então, teremos esse painel aí, super animado também. Outros eventos, mas assim, vou até deixar os eventos para outro episódio, porque tem muita novidade. Esse episódio é mais curto, direto ao ponto, porque é o episódio de lançamento do nosso site, novo site. Então, assim, podcast.ia.br. Vamos lotar aí todos os lugares no país, realmente agora é referência. E, meu amigo, trouxe algumas notícias aqui só para deixar aquele calorzinho, tá, no episódio de hoje. Então, assim, primeiro, a DeepSeek deve lançar a gente já até o final do ano. Então, quando eles lançarem o modelo bombou o mercado, será que teremos uma novidade aí nesse mundo, ainda mais com esse lançamento de DeepSeek? Me parece um pouco atrasado, hein, Matheus? A minha opinião, também acho. Né? Então, assim, isso, mesmo o anúncio deles, é porque eu cavo notícias, né? Então eu fiquei sabendo disso. Mas, de fato, esperava que eles fossem um pouco mais antecipados, né? Então, assim, pra mim, a não ser o jeito que eles... Não sei. Mas tá um pouco realmente atrasado. Tá? Mas é uma notícia que realmente movimenta, né? E vamos ver se vai ter um impacto. Eu acho que não, né? Igual foi quando caiu a bolsa, aquela coisa toda. Vamos acompanhar. Outra notícia que aí trouxe pra gente. Fusão das áreas de RH e TI deve acontecer nos próximos 5 anos, diz pesquisa. Então, assim, que a gente já comenta sobre isso, né? Que a gente automatizando tanta área de RH, aquela coisa toda, agora a gente fazem tudo. Então, será que... E já era falado em eventos, né? Que TI é o próximo RH. Então, agora, de fato, a gente vê uma junção muito forte. Realmente é isso que vai acontecer. Então, cada vez mais o pessoal de RH usando mais IA e ferramentas de IA, ao mesmo tempo TI sendo responsável pelos agentes de IA ou funcionários de IA. Realmente é uma discussão que a gente vê muito forte. Óbvio que eles, né, tem que falar também outros assuntos, como, né, um viés não só tecnologia, mas é quente, né? É uma tendência que eu estou vendo, principalmente nessas automações muito fortes. E quando a gente fala de empresa, realmente o pessoal mira muito em RH para começar a parte de automações, ainda mais para os casos mais públicos. Então, assim, não sei o impacto nisso sobre carreira, sobre realmente 2 funcionários, mas de fato é uma tendência que eu estou vendo bem forte. Tá? Se você pensar que a parte de atendimento é a primeira, né, a ser automatizada, tanto atendimento ao cliente quanto atendimento interno, se pensar que o RH vai atender os gerentes, os funcionários, as demandas internas, acaba sendo automático. Mas eu também vejo o lado do tipo, a tecnologia e acelerando isso, assim, embrenhando em todas as áreas. Né? Eu acho que não é só RH, né? Então, assim, eu acho que acaba que a gente, de fato, igual já fala aqui há um tempo, a gente tem que lançar um livro de futurologia, né? Sempre fala um negócio e depois acontece. Então, quem sabe? Pois é. Isso aí. Eu já fiz uma palestra já me apresentando como futurista júnior, lembra? Futurinho. Outra notícia bombástica também. A gente com o mundo novo, adorei esse título. A internet com IA cada vez mais aberta. Né? Então, assim, que é justamente uma discussão, né, sobre o impacto, né, de uma nova internet muito baseada agora na automação e voltada para agentes de IA. Então, né, tava com... Isso foi parte de um evento, tudo mais, estava falando o objetivo de criar um Open Agent Web, né, que justamente seria uma web voltada para ser... E aí já fala sobre isso, né? Os LLMs.txt, que a gente comentou aqui, os sites serem feitos para ser lidos agora por agentes e IAs, então assim, como é realmente esse impacto, né, sobre isso. E aí eu pego um pouco daquele que a gente fala aqui do open source, então assim como a web, né, fosse padrão, talvez esse novo padrão aberto para a gente conseguir fazer um novo tipo de internet agora, um subtipo baseado em agente.
Com certeza, para escalar tem que ser aberta, não tem como, né? Exatamente, a gente já fala muito sobre isso, né? Até então, assim, com a próprio protocolo MCP de sim. ser aberto, tudo já é uma expansão. Mas interessante essa discussão, hein? Vamos ver mais sobre isso. Então, aqui eu tô jogando algumas pílulas. E outra que eu achei foi na Infoque, foi o Agent.md, que estão emergindo como um novo padrão aberto para códigos, né, agente de código, que a ideia é que ele fala o seguinte, como o readme.md é feito para os developers, os agent.md são feitos para os agentes. Então você cria... Legal. Né, então, assim, que até tem um site, né? Mas como se fossem especificações. Isso. Tem até um site, justamente, agent.md, que é justamente a ideia de ser um formato simples e aberto para gente de código. Então, ele brinca, né? Pense que o agent.md é o README para gente. Então, a ideia é que você realmente crie ele em um formato para um agente poder ler aquele repositório e já automatizar, fazer o que quiser fazer em relação a ele. Não precisar ter que entender um README que talvez é feito mais para humanos, não para gente. Então, de fato, a gente começar escrever e falar mais a língua de agente, vai ter um novo idioma? Vamos pensar aqui, né? Então, brainstormando aqui. Muito bom. Caramba. Interessante. Eu trouxe essas pílulas aqui. Curando várias notícias. Cara, essa semana, Matheus, eu tava trabalhando em umas coisas. Ainda não cheguei no implementar. Eu já implementei um agente no meu projeto, mas voltei pro RAG lá, tradicional, e voltei ainda um passo atrás. Eu tava refletindo e testando algumas coisas seguinte. E até foi uma coisa que o próprio Fabrício Carraro me perguntou lá quando eu participei do IA Sob Controle. Como que a gente testa as coisas? Né? Como que a gente valida se o modelo funciona? Porque quando a gente tá falando de RAG, a gente tá falando no meu domínio ali, nos meus dados privados, no meu domínio. Então, como que eu valido qual modelo é melhor? Como que eu valido se o meu RAG está bem feito e ele está pegando o contexto certo nas perguntas certas? Então, eu parti meio que para essa parte de validação e tô vendo que ainda, cara, parece que é algo bem resolvido, mas ainda não é. Então vou voltar pro RAG. Vamos por assim, a gente tá falando muito de como começar. Então assim, Matheus, a gente vai começar uma iniciativa nova e a gente tem que escolher entre os principais players, vamos chamar assim, entre o Gemini, entre o OpenAI e entre o Claude da Anthropic. Qual que a gente escolhe? Como que a gente valida qual que é o melhor para o nosso caso de uso? Então, assim, eu estudei algumas técnicas de tipo, primeiro, a gente tem que gerar o nosso dataset, né, o nosso conjunto de dados de validação com aquilo que a gente quer testar. E só aí já é um trabalho. E como a gente não está falando de dados estruturados, né, você não está falando ali, sei lá, eu estou classificando uma oportunidade de venda, então eu tenho ali 10 tipos de classificação que eu posso ter. Não, eu estou falando de um escopo aberto, de textos. Então, uma forma é a gente usar algum próprio LLM para gerar os nossos dados de validação. Então vamos falar de perguntas e respostas só. Então, por exemplo, no RAG lá, eu tenho uma documentação interna do meu projeto e eu pego e leio, vamos dizer assim, arquivo por arquivo e peço para um LLM gerar 5 perguntas e 5 respostas daquele bloquinho de texto. Tá bom. E aí eu vou montando o meu dado de validação. Entendi. E aí, só que aí depois eu tenho que rodar isso. Então, vou te dar um exemplo. Eu tenho 35 arquivos 35, vamos dizer assim, páginas de documentação. Gerei 360 perguntas. Então, para eu validar, eu vou ter que chamar os LLMs 360 vezes, pelo menos. E depois ainda gera um outro problema, que é como que eu pego a resposta do LLM e cruzo com a minha resposta esperada. Como que eu corrijo a prova? Qual que é o meu gabarito? E aí, tem outra técnica que você usa um LLM também para validar. E aí a gente cai no outro problema, que é o problema da escala. Então, assim, só para você ter uma ideia o que a gente tem falado, tá? O custo impacta, mas, por exemplo, eu rodei vários experimentos dessa semana com esse conjunto de dados pequeno. Tá? A gente chegou a 3 milhões de tokens rapidamente. Muito rápido. Ainda mais quando vai fazer RAG. Esse é o ponto. Exato. Só que assim, a gente rodou poucos testes, 2, 3 rodadas de teste e uma massinha pequenininha de dados. Que é 35 páginas, vamos dizer assim, vai. O meu manual lá do meu projeto tem 35 páginas.
Ou seja, super pouco. Aí você pensar em escala, ainda tá barato, entendeu? Ainda são centavos de dólar. Mas aí se eu pensar, se minha documentação tiver 1000 páginas, se eu estiver mexendo em prontuários de 10 mil pacientes, entendeu? E aí então, eu misturei aqui, comecei com validação, teste, chegando na escala. Mas são pontos que, se a gente não testar, se a gente não validar, a gente sempre fica naquela assim, mas eu acho que esse modelo é bom. Mas o benchmark de matemática para esse é bom. Então assim, e até, Matheus, no mundo de agentes, que a gente pode chavear entre modelos ou delegar, né? Como que eu tomo essa decisão de negócio de trocar, por exemplo, um modelo pelo outro? Ou de eu ir do modelo fechado para o modelo open source, que é mais barato e eu rodo na minha infra. Mas será que ele vai ter a mesma qualidade? Porque a gente chega num nível que as pessoas perguntam de negócio, né? Você deve ter isso. Mas quantos por cento é melhor? É mais barato, mas ele piora quanto? Algo parecido essa semana, que é justamente eu vou ter que fazer algum modelo híbrido baseado na acurácia para saber para quem eu vou passar. Então assim... Eu tô sentindo que a gente tá chegando num ponto, pelo menos aqui no meu dia a dia, que a gente tá sendo cobrado por isso. Beleza, é 80% mais barato, mas ele perde quanto? Sim. Né? Se perder 10%, não me interessa. Às vezes é melhor eu pagar e manter a minha qualidade alta. E até assim, eu acho que hoje, baseado nessa linha de workshop que eu venho fazendo, eu vejo uma evolução em relação até ao tipo de pergunta das pessoas. Antigamente eu acho que era justamente só sobre como fazer. Agora eu tenho perguntas, por exemplo, mas como eu faço evaluation? Como é que eu faço justamente a validação? Tem algum tipo de dataset que posso mandar? Dados sintéticos ou não? Que tipo de dado eu faço? Que tipo, ambientes, eu valido em ambientes, continuo aquela ideia de ambiente dev, teste, uma homologação em produção, credenciais, com que tipo de... E aí me volta o que a gente fala muito com a Mário, que você gosta bastante, né, de software, então assim, que é como essa conexão entre o mundo agora de IA mais sistêmico, mais como realmente um sistema, não só uma feature a mais, e boas práticas de implementação. Exatamente. E aí, Matheus, eu fiz uma reflexão até dentro do meu próprio time e vi que, no fim das contas, quase todo mundo está trabalhando em alguma forma em teste, ou de performance, ou de validação de qualidade do modelo, né? Ou de compilação também, mas no fim é tudo qualidade. Então eu queria até deixar essa reflexão. A gente tem falado muito dos profissionais de código, dos programadores, e os profissionais de qualidade, como que eles estão transitando para esse mundo? Porque se o software agora é um modelo de IA, ou prompts, ou contextos de agentes, como que os profissionais de qualidade estão se reciclando, se atualizando e atacando esse problema? Porque se o desenvolvedor vai diminuir, com certeza... Esse é público, com certeza. Validar e testar vai subir e subir muito cada vez mais, quanto mais a complexidade aumenta desse universo de IA. Mas é outro tipo agora, né? Então, assim, realmente é bem diferente do que faz hoje. Adorei a pergunta. Então, a gente já fica aqui com esse próximo... A gente vai fazer um resumo, então, tudo que a gente ouviu essa semana, provavelmente no evento aí de área de pesquisa. Estou super animado para trazer esse próximo episódio. E aí fica aqui para a comunidade. Então, vocês têm algum exemplo, já batalharam com isso, com certeza quem já está implementando sabe. Vamos discutir lá na comunidade e a gente dá um resuminho no próximo episódio. Meu amigo? Exatamente. Então... Semana agitada. Nos vemos daqui a pouco. Nos vemos amanhã. Se você estiver no Rio, aparece lá no Surreal. E se inscreve aí, continua seguindo a gente, divulgando. E já porque sabe. Aqui é o podcast.ia.br. Exatamente. O podcast oficial de IA do Brasil. Valeu, amigo. Até o próximo episódio. Até o próximo. Valeu. Para mais informações, acesse pullrecast.dev. Esse podcast é uma produção independente e as opiniões não representam nenhuma empresa.